Boa noite, irmãos da Terceira Igreja Presidente de Barretos e demais irmãos que nos ouvem. Nós estamos mais uma vez reunidos, embora distantes fisicamente, mas próximos na comunhão em Jesus Cristo. Nós continuamos a refletir esse tema, Um Mês para Viver, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre energia, um surto de energia, sobre estar conectados a essa derradeira fonte que é Jesus Cristo. Mas antes, abra seu hinário no hino 120, Dependência. Vamos entoar esse hino. Amém, irmãos. Nós estamos aqui, nós já ouvimos o hino 120 e nós vimos a nossa necessidade de Jesus Cristo. Nós carecemos de Jesus de tal maneira que somos fracos, somos pobres, somos incapazes sem Jesus. Mas vamos recordar um pouco daquilo que nós vimos na nossa última reflexão. Nossa última reflexão, irmãos, nós falamos sobre o tema viver apaixonadamente, na perspectiva da glória de Deus. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a nossa metáfora foi a do diagnóstico, né? Alguém procurou um médico e teve um diagnóstico terminal, e o médico pede para ele se casar com uma viúva com 14 filhos, criar porcos e morar num sítio, e vai dizer que aquilo não o curaria, mas faria daqueles 6 meses os 6 meses mais longos que ele viveria, né? Então nós falamos sobre o tempo, né? Como às vezes o tempo passa tão rápido e como às vezes o tempo passa tão devagar.
Então, nós estamos falando sobre viver apaixonadamente e estamos identificando alguns problemas desse viver apaixonadamente. O primeiro deles foi a procrastinação, né? Depois a utilização do tempo, né, como legado, e nós vimos que essa utilização do tempo, ela leva a nos entender que o tempo ele é limitado. Então, por isso, nós precisamos remir o nosso tempo. O homem sábio, ele remirá o seu tempo, ele salvará, ele comprará, ele otimizará o seu tempo. Nós vimos que a utilização do tempo nos leva a ideia de que o tempo precisa ser otimizado. Então, assim como na escassez de água nós aprendemos a reutilizar a água, a utilizar menos água, a utilizar de maneira efetiva, o tempo também precisa ser utilizado da mesma maneira. Assim como o dinheiro, assim como a água, o tempo são recursos limitados. E ele precisa ser utilizado com qualidade, né? Com qualidade. Nós vimos ali que ao utilizarmos o tempo com qualidade, nós precisamos entender que nós precisamos perder a nossa vida aos olhos do mundo. E o que é perder a nossa vida aos olhos do mundo para que a ganhemos plenamente na vida eterna? É negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Esse é o protocolo, esse é o itinerário do cristão. Para o mundo, isso é perda. Para o mundo, isso é um tempo mal gasto. Mas nós sabemos, através da palavra, que isso é viver para a glória de Deus. E essa é a nossa grande vocação, vivermos para a glória de Deus. Então, como eu vou viver com qualidade, já que o tempo é tão limitado? Nós vimos ali o exemplo de Marta, vivendo o princípio 80-20. O que é o princípio 80-20? 20% das suas ações vão influenciar 80% das reações, certo? Então, 20% dos seus investimentos, dos seus esforços, do seu tempo, vai implicar em 80% dos objetivos. Marta, ela estava no inverso disso. Marta estava aplicando muita energia, fazendo muita coisa, e Jesus vai dizer para Marta: Marta, o que importa é que você faça como Maria. O que importa é uma coisa só. É você imitar Maria, é você sentar aqui e ouvir. Né? Às vezes nós gastamos muito tempo com tarefas que poderiam ser delegadas a outras pessoas, e nós não fizemos isso porque nós desconfiamos, porque nós temos orgulho, né? São ações pecaminosas. Ou nós desempenhamos tarefas que não têm a menor produção. Quantas vezes você, ao invés de dar atenção para sua esposa e seus filhos, você passou o tempo no celular, vendo o seu Facebook, vendo vídeos que não lhe acrescentaram nada no WhatsApp? Pois é, meus irmãos. Então, o que a história de Marta e esse princípio, que a lei de Pareto, nos ensinam? Que você pode focar mais o seu tempo naquilo que é realmente proveitoso, certo? E como que eu vou saber o que é realmente proveitoso? Através da palavra, né? Eu vou viver pelos imperativos da palavra. Por quê? Nós não nos guiamos por relógios deste mundo. Nós não estamos controlados pelos relógios deste mundo, mas pelos relógios eternos. Nós caminhamos para Jerusalém celeste, certo? Então hoje eu proponho uma outra metáfora para os irmãos. A metáfora do apagão, não é? Quem viveu ali no começo desse século se lembra ali do apagão, não é? Como nós tínhamos medo do apagão, de ficarmos sem energia. Em 2015, com a falta d'água, também nós ficamos com medo da falta de energia. E eu não sei onde você mora, mas eu mesmo aqui, às vezes a energia ela oscila. E às vezes, nessa oscilação, o computador acaba desligando, a gente acaba perdendo coisas e assim por diante. Isso mostra, irmãos,
como nós somos dependentes da energia, como a energia elétrica é tão essencial às nossas vidas. Se você falasse de apagão para uma pessoa que vivia ali no final do século XVIII, século XVI, ela não saberia o que é isso, não é? Uma época em que as pessoas viviam basicamente da utilização de velas. Hoje você só lembra que você tem vela em casa ou que você não tem vela em casa quando acaba a energia elétrica, não é? Então, irmãos, nós dependemos em tudo, no ar-condicionado, na televisão, nas informações, no computador. Para você ouvir essa aula que eu estou passando para você, você depende de energia elétrica, não é? Então, meus irmãos, o ser humano cada vez mais depende da energia. E de repente nos damos conta de que quanto dependemos da energia. Também somos absolutamente dependentes de energia para ter a vida para a qual fomos criados. Qual é a vida para a qual você foi criado? A vida para a qual você foi criado é glorificar a Deus. Esse é o objetivo da sua vida. Esse é o fim do homem, glorificar a Deus e se alegrar em Deus para sempre. Então você precisa de energia para fazer isso. E energia para todas as outras coisas. Por exemplo, você começa uma dieta e você está ali já na primeira semana, no final da segunda semana, e as pessoas ali, ora te oferecem uma lasanha, ora te oferecem legumes, e você fica ali tentado, não é? Já com vontade de deixar essa dieta, você quer largar o cigarro. E nós poderíamos falar de outros vícios, a pessoa que está viciada na bebida, a pessoa que está ali dependente de drogas. Quantos vícios nós temos, né? Quantos vícios nós temos? E qual é a fala de muitas pessoas? Eu quero parar, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu não tenho força, não tenho energia. Muitas vezes achamos que podemos fazer mudanças necessárias com apenas um pouco de força de vontade. E não percebemos quanto dependemos do poder de Deus. Então nós achamos às vezes que é possível eu mudar as coisas com força de vontade. Mas isso é tão insuficiente como você querer usar o liquidificador sem colocá-lo na tomada. É como você querer usar o seu celular descarregado. É como você querer assistir televisão, mas não está plugado na tomada, não é? Ou seja, o liquidificador, o celular, a televisão, eles têm todos os meios para produzir aquilo que você espera. Mas qual é o problema deles? Falta energia. Se faltar energia, eles não funcionam. Então, por que muitas vezes você não consegue levar adiante, né? Você, e eu sou esse caso também, porque nós muitas vezes não conseguimos levar adiante aquela dieta que a gente quer fazer? Falta de energia, não é? Porque às vezes você quer parar de fumar e não consegue. Falta dessa energia, não é? Então, nós vamos ver nessa aula de hoje que em todas as áreas de nossa vida nós precisamos estar conectados a essa fonte de energia que é Jesus, para que a gente possa desempenhar as coisas que a gente quer fazer, certo? Frustração de agir pelas próprias forças sem a graça. Então eu quero propor para você aqui um texto, né? Romanos 7,19. Paulo mostra o clamor de alguém que tenta fazer o bem apenas pela força humana. A visão de Romanos 7, a partir do versículo 14 até o versículo 25, Paulo não está falando dele, não é? Porque Paulo é alguém que vive pela graça. E olha o que essa pessoa que Paulo mostra pra gente está falando. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Você pode falar assim, puxa, Diego, muitas vezes eu já me senti dessa maneira, não é? Diante de uma tentação que eu acabei caindo, diante de um problema que eu acabei cedendo,
não é? Muitas vezes eu passei por isso, mas não é disso que esse texto está falando. Veja as implicações. Este homem se vê como carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo vai dizer que ele é espiritual, né? Paulo vai dizer que nós vivemos pela graça, nós estamos no reino da graça, não é? Faz aquilo que detesta. Paulo vai dizer que o Senhor opera em nós o querer e o realizar. Na minha carne não habita bem nenhum, não é? Então essa fala é uma fala de alguém que não é Paulo. É uma pessoa, Romanos 7, de 14 a 25, nós temos uma pessoa, Paulo, ele retrata uma pessoa que quer viver de acordo com a sua própria força. Eu vou dar um exemplo, né? Quem dá esse exemplo é o reverendo Jair de Almeida, naquele belíssimo livro, As Várias Faces do Eu, não é? E ele vai dizer o seguinte, que um grande exemplo dessa pessoa é o filho pródigo, é o jovem rico. O jovem rico é alguém que quer viver, que quer ir a Cristo pelas suas próprias forças. Ele se esmerou em cumprir a lei desde sua infância. E agora ele quer ser aprovado por isso. Mas quando lhe é dado um desafio maior, ir, vender tudo que tem, seguir a Jesus Cristo, quando lhe é dado o desafio de todo cristão, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, ele não consegue fazer isso. Por quê? Para fazer isso, é necessário ser assistido pela graça de Deus. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Então, meus irmãos, aqui em Romanos 7, quando essa pessoa que Paulo retrata fala, eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, ele está mostrando uma pessoa vencida pelos seus pecados. Eu não consigo fazer o bem, eu sou carnal, eu sou vendido ao pecado, eu faço aquilo que eu detesto, não habita na minha carne bem nenhum, não é? Paulo não diz isso. Paulo, se você for a Gálatas 5, você verá Paulo dizendo o seguinte: andai no espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. O eu de Romanos 7, 14 a 25 é alguém que não anda no espírito, não anda na graça, não está conectado à fonte de energia que é Jesus Cristo. Ele quer fazer as coisas pela sua vontade, pela sua força. E o que ele encontra é fracasso, certo? Ele se sente um prisioneiro do pecado. Toda boa dádiva, quem vai dizer isso é Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem o Pai das luzes não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, essa fonte de energia que é o Senhor, ele não tem variação, ele não tem oscilação, ele não tem uma amperagem mais alta e mais baixa em determinados momentos do dia. O Senhor, ele é contínuo, a graça é contínua, certo? Nós podemos nos afastar da nossa intimidade com Deus quando nos afastamos dos meios de preservação, quando deixamos de ler a palavra, quando deixamos de receber o sacramento, não é? Quando deixamos o convívio dos crentes, dos irmãos, não é? Então, nesses momentos, nós nos aproximamos de uma vida que está sujeita às concupiscências do mundo, às realidades mundanas. Mas a graça de Deus, ela não se alterou. A graça de Deus nunca se altera. Quem altera é você em relação a essa graça, certo? Então, Jesus vai dizer, né, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Calma, deixa eu explicar uma coisa para vocês.
Mateus 11, 28 e 29, quando ele fala de cansados e sobrecarregados, ele não está falando no âmbito emocional. Ah, eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou sobrecarregado de serviço, então eu vou buscar a Jesus Cristo porque ele vai me aliviar. Isso não deixa de ser verdade. Quando eu estou em Jesus Cristo, eu começo a reavaliar a maneira como eu gasto o meu tempo e as minhas prioridades. Isso foi tema do estudo passado. Contudo, não é isso que o texto está falando. Se você for a Mateus 11, você verá que o contexto aqui são as leis, né? O povo estava cansado e sobrecarregado, por quê? Porque estava ali sobrecarregado das leis humanas que a religião, que o judaísmo naquele momento, especialmente os fariseus, colocavam sobre eles, não é? E Jesus está dizendo, olha, deixa essa maneira de buscar a Deus, deixa esse legalismo e toma a mim, porque você terá um jugo, você terá uma carga, mas essa carga, ela é suave. Você terá descanso. Então o que Jesus está dizendo aqui é do legalismo. O legalista é aquele que quer buscar a Deus pelas suas próprias forças. Ele quer pagar um preço a Deus, né? Ele quer méritos. E meus irmãos, os únicos méritos que nós contamos não são os nossos. Os méritos que nos aproximam de Deus são os méritos de Cristo, os méritos de Jesus Cristo, que foram derramados sobre a nossa vida em nossa justificação. Então, em Jesus Cristo, nós temos esse descanso. Eu posso confiar em Jesus e saber que Ele vai cuidar das nossas vidas, né? E aqui eu cito Donald Carson, quando ele diz: o descanso que Ele, no caso Jesus, promete, não é apenas para o mundo por vir, não é apenas no céu, mas também para este mundo. Então, quando eu vivo na dependência de Deus, como nós iniciamos cantando, eu vivo não mais cansado e sobrecarregado, não é? Viver na dependência de Deus é tomar esse jugo de Jesus, não é? Que é manso, né? E humilde, suave, não é? É achar descanso para nossa alma. Aquele que está conectado a esta fonte de energia que é o Senhor, ele sabe que haverá descanso eterno para ele. Mas ele já descansa hoje em Jesus Cristo, certo? Ele sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então há uma energia espiritual, certo? Embora a vida presente apresente aí há um problema, né? Presente a presente, né? Muitas facetas, há uma literação, muitas facetas. Nossa energia espiritual é a mais importante, porque tudo depende dela. Então, meus irmãos, é aquela história. A maneira como você está em comunhão com Deus determina as outras áreas de sua vida, certo? Irmãos, eu não vou lhe enganar. Eu, por exemplo, eu tenho um problema com obesidade, né? E eu tenho nítida compreensão de que este problema ele é um problema espiritual. Por que é um problema espiritual? Porque a maneira como muitas vezes eu busco a comida é uma maneira pecaminosa. Muitas vezes eu tenho sido vencido pelos meus pecados. E muitas vezes eu já tentei controlar esse problema atacando os paliativos, e não a essência. Como que as pessoas fazem dieta? Ah, eu vou cortar esse alimento, vou cortar aquele, não é? Eu vou comer menos agora para comer mais depois, e assim por diante. Não há erro nisso, mas o problema é que a sede desse pecado está no nosso coração. Então, apesar de sermos crentes, apesar de vivermos em Cristo, não é? Nossa vida em diversas áreas estão desconectadas de Jesus Cristo.
E são essas áreas que nós precisamos mortificar, que nós precisamos ser vigilantes a elas. Por quê? Nós precisamos levar essas áreas à comunhão, à conexão com Cristo Jesus. Então, todas as áreas de nossa vida são dependentes da energia espiritual de Jesus Cristo. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se nós não tivéssemos Gênesis 3, nós continuaríamos vivendo no Éden, em perfeita harmonia, sem a ação do pecado. O problema é que depois de Gênesis 3, o que aconteceu com essa imagem e semelhança? Ela foi destruída? Não! Não! Lutero pensava assim. Essa imagem e semelhança, ela foi deteriorada. Deteriorada. De tal maneira que nós usamos os atributos que Deus nos deu para nem sempre exercer a glória dele. Nem sempre nós glorificamos a Deus com os dons que ele nos deu. Muitas vezes nós glorificamos a nós mesmos. E é assim que nós procedemos o pecado. Certo? As pessoas dão muita importância à saúde física, e nós podemos dizer a saúde emocional, não é? E negligenciam a saúde espiritual. Certo? Meus irmãos, eu sei, se você é como eu, você não tem a menor atração por um lugar como esse, né? E talvez você use muito esse versículo, né? O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Irmãos, eu já vi muita gente com uns quilinhos a mais não indo à academia e usando esse versículo. Tome cuidado. Paulo, pelas metáforas que ele usa sobre o esporte, ele fala de luta, ele fala de corrida, né? Paulo era alguém que gostava muito de esporte. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar alguém que gosta muito de esporte, ele vai encontrar muitas vezes exemplos, metáforas, referências no universo esportivo, certo? Então ele vai citar jornalistas esportivos, jogadores, partidas que ele assistiu para exemplificar áreas da sua vida. Então, Paulo faz exatamente isso. Então, Paulo era alguém que conhecia a importância do esporte, né? Paulo não está dizendo que você não pode praticar esporte, que é errado ir à academia. Muito pelo contrário, né? Exceto nesse momento de pandemia, em que você não pode fazer aglomerações, é perfeitamente produtivo dar vazão, dar atenção ao corpo, certo? Um corpo, falta de exercícios físicos, além de ser um terrível problema para a saúde, também é uma negligência com algo que Deus nos deu, certo? O que Paulo está dizendo aqui é que muitas vezes nós temos atenção com o nosso corpo. Então, se dói alguma coisa, você vai ao médico, você procura um remédio, você procura tratar. Como você trata dos problemas da alma? Como você trata os problemas da alma? O único remédio para os problemas da alma, que são os mais agudos, são os mais terríveis, são os mais intratáveis, é só Jesus Cristo. E quando eu digo alma, eu estou dizendo o íntimo do homem, entendeu? Eu não estou me referindo apenas à parte emocional, eu estou dizendo do centro do homem. E no centro do homem, da onde ele tirará a energia física, a energia emocional, a sua racionalidade, a maneira como ele influi na sociedade, brotam do cerne dele. É por isso que Salomão vai dizer lá em Provérbios, se há alguma coisa que você tem que cuidar, cuide do coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o que Paulo está dizendo?
Paulo está dizendo que quando nós estamos bem ajustados, né? Quando nós estamos ligados a Cristo, nós estamos bem ajustados, nós estamos bem ligados um ao outro, né? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Se você observar desde o versículo 14 de Efésios, você vai ver lá em Efésios 4:14 que a igreja cresce para a maturidade, ou seja, ela se desenvolve mediante a verdade e o amor, né? A verdade e o amor. Se você observar aqui os versículos, você vai perceber claramente isso quando Paulo fala do praticar a verdade, né? Então a verdade, ela tem que ser uma prática na vida do crente, certo? Então, veja só aqui, Efésios 4, 14 e 15. Paulo diz, né? Para que não mais sejamos como meninos, né? Agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Não só de crescimento, porque o grande problema hoje é o crescimento numérico. Então, parece que igrejas numerosas são necessariamente igrejas boas. E nós sabemos que isso não é verdade. Se você vai lá para Apocalipse, as igrejas que eram consideradas fiéis eram igrejas que tinham problemas, que eram pequenas até, não é? Que eram pobres. Então, veja, o crescimento aqui é maturidade. Né? É maturidade. Nós não temos que se preocupar com o crescimento numérico, nós precisamos nos preocupar com a maturidade, ou seja, a saúde da igreja. E aqui eu cito uma frase do Choke que ilustra muito bem isso. Fala-se sobre crescimento espiritual e modos de estimulá-lo na vida, mas para obter o poder de mudar, é preciso buscar não crescimento espiritual, não mais métodos, mais incrementos, mas sim a saúde espiritual. As coisas saudáveis crescem, não é? A chave para a saúde espiritual é manter um forte relacionamento, desculpe o erro de digitação, com o Criador, certo? E aonde nós mantemos esse relacionamento com o Criador? Na leitura da palavra e na oração, certo? São os dois meios nos quais eu mantenho esse relacionamento. Ok? Então veja, quando você vê lá em Efésios 4, você vê que nós não podemos continuar meninos, praticando as coisas de criança. Nós precisamos amadurecer. E esse amadurecimento se dá basicamente, quando nós seguimos a verdade em amor. E o que é seguir a verdade em amor? É praticar a verdade, é viver a verdade de Jesus, não por outro motivo, senão porque nós o amamos. É assim que nós desenvolvemos uma saúde espiritual, um crescimento adequado, porque nós temos muitas igrejas inchadas, mas imaturas. Um tumor também cresce. Mas ele cresce para a morte, para matar aquele que o detém. Então, nós não podemos conceber um crescimento desordenado. Esse crescimento tem que estar acompanhado a maturidade, a saúde espiritual. Então, o que é uma vida frutífera, uma vida saudável? Aqui eu chamo João 15, de 1 a 5. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui entenda frutos eternos, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que esse pronome pessoal, mim, ele aparece diversas vezes. Eu só destaquei a expressão em mim, mas você tem aqui uma, duas, três, quatro vezes que esse mim aparece. Então, esse texto tem uma ênfase de que a saúde espiritual está em permanecermos em Cristo, em estarmos em Cristo, não é? A não estarmos fora de Cristo. E a metáfora aqui é a metáfora da agricultura. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira, né? Essa é a grande preocupação de João, de mostrar que Jesus e o Pai estão em equivalência, não é? Porque João está falando com pessoas que não acreditavam na divindade de Jesus, não é? E é o Espírito Santo que vai motivar essa relação em nossas vidas. Então, irmãos, é necessário estar em Cristo, o nosso lugar e o lugar do Senhor. Esse texto mostra isso. Qual é o seu lugar e qual é o lugar do Senhor? Esse texto ensina qual é o nosso lugar. Somos ramo e não videira. Muitas vezes você quer ser a videira, e quando você quiser ser videira, você praticará o pecado. Por quê? Porque você fará a mesma coisa que os nossos primeiros pais fizeram lá no Éden. O que Eva e Adão fizeram ao comer do fruto proibido? Eles quiseram tomar o lugar de Deus, sendo conhecedores do bem e do mal. Mas o que aconteceu com eles? Eles fracassaram, porque ninguém pode tomar o lugar do Senhor, ok? Então, sempre que você deseja tomar as rédeas da sua vida e fazer aquilo que você quer, tome cuidado. Muitas vezes isso será contra a vontade de Deus. Como eu vou saber então, pastor? Como eu vou reconhecer o que é a vontade de Deus na minha vida? O que é a vontade de Deus na sua vida é legitimado pela palavra. Segundo, o que é vontade de Deus para a sua vida? Você sente paz no seu coração, porque o seu coração, apesar de ser inclinado ao pecado, ele é assistido pela graça de Deus. Terceiro, você terá o conselho dos homens, as pessoas piedosas, né? E quarto, o que é vontade de Deus acontecerá. Muitas vezes coisas que não são erradas na palavra, que eu sinto paz, que não são criticadas pelas pessoas piedosas, não acontecem. Por quê? Porque Deus é soberano, certo? Então o seu lugar é o lugar de ramo, não é o lugar de videira. E o ramo não consegue dar fruto sozinho. Ele precisa da videira. Porque quem dá fruto, quem dá seiva, quem alimenta o ramo é a videira. Todas as pragas, e vamos nessa metáfora agrícola ainda, pensar em pragas como pecado, assim como as pragas atingem uma planta, o pecado nos atinge, assim como as pragas impedem esse fluxo de seiva na planta, elas impedem a comunhão do ramo com a videira, as pragas também vão interferir na nossa comunhão com Deus, certo? Outra coisa que você aprende nesse texto é que é necessário uma poda perene, né? Agricultores mais experientes treinam podadores para que saibam quando, quanto e onde podar. Uma poda mal feita pode fazer perder toda uma produção. Então, a videira ela precisa ser podada adequadamente para que a produção seja satisfatória. E quem está nos podando, irmãos? Né? Quem está nos podando é o Pai. As bênçãos de Deus vêm atreladas às podas, certo? Ali Jesus disse que nós estávamos limpos, podados pela palavra que nos tem sido falada. A palavra de Deus é a ação de Deus nos podando, mostrando a nós onde nós estamos errados e como nós podemos acertar, certo? Essa é a maneira que o Senhor tem nos podado. Por quê, meus irmãos? Se você for lá para 2 Timóteo 3,
você verá lá no versículo 16 o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela vai te ensinar como você tem que fazer. Quando você não fizer conforme foi ensinado, essa mesma Bíblia irá lhe repreender. Mas você não ficará só na repreensão. Ela vai corrigir, mostrar o que é certo. Para quê? Para que você possa desempenhar a sua vida da maneira que agrada a Deus. E qual é a maneira que agrada a Deus? Veja, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. A poda é dolorosa. Muitas vezes a Bíblia irá tocar em pontos sensíveis da sua vida, mas ela gera frutos, ela gera saúde, ela gera boas obras. E o que Jesus diz lá em Mateus 5,16? Não é? Mateus 5,16, Jesus diz aos seus discípulos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Pai é quem poda as nossas vidas. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Confiar em Deus, então, reduzirá o estresse e permitirá que tenhamos liberdade. Ou seja, como ele reduz o estresse? Eu não preciso mais produzir frutos, né? Eu tenho que ser canal daquilo que Deus tem feito na minha vida. Ah, eu não entendi isso, pastor. Eu vou lhe falar isso com com Efésios 2:10. Nós somos criados em Cristo para as boas obras, as quais o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. O Senhor já preparou a maneira como nós devemos andar. Nós precisamos apenas fazer o quê? Estarmos em Cristo. E a vida cristã, as boas obras, essa energia para fazer o que agrada a Deus, fluirá de maneira natural. Isso vai permitir então que você tenha essa liberdade, né? E vai se envolver plenamente com a vida. Quando nos esquecemos, veja que eu grifei isso aqui, quando nos esquecemos disso o quê? Confiar em Deus, e começamos a pensar que somos a videira, como fez Adão e Eva no paraíso, em vez de ramo, ficamos estressados, porque não fomos criados para esse papel, certo? Então, como eu vou ter comunhão com Deus? Eu vou ter comunhão com Deus de 3 maneiras: pela palavra, pela oração, pela confissão. Como assim pela palavra? Nós vimos lá 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda palavra é inspirada por Deus e ela vai ensinar, ela vai repreender, ela vai corrigir, ela vai educar na justiça. Para quê? Para que você tenha as obras que lhe são requeridas. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Você também irá ter uma vida de oração. Uma vida de oração. E aqui eu cito aquela parábola de Jesus, onde ele fala sobre isso, né? Da viúva e do juiz iníquo, lá em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, nós vemos ali uma viúva que vai a um juiz, onde Jesus diz o seguinte: veja, qual é o propósito dessa parábola? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então essa parábola tem um objetivo: ensinar que você tem que orar, mas essa oração ela tem que ser sempre, continuamente e sem esmorecer. Então você precisa, como diria Hudson Taylor, né? Você não pode tocar na orquestra sem afinar os instrumentos primeiro. Seria muito útil que logo no início do seu dia você começasse a afinar a sua vida à vontade de Deus pela leitura da palavra e pela oração. E aí veja só, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele o juiz.
dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem a respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz. Não fará Deus justiça aos escolhidos que a ele clamarem dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, eu vou orar sem cessar, continuamente, sem esmorecer. Deus parece demorado, mas ele exercerá a sua justiça. Calvino dizia que muitas vezes Deus ele atrasa em responder às nossas orações para nos incentivar à perseverança, para nós perseverarmos. E aí o texto termina: digo-vos que depressa Deus, né, lhes fará justiça aos escolhidos, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Ou seja, os dias serão cada vez maus e as pessoas são tentadas a deixar de orar. A primeira grande tentação que nos é imposta é deixar de orar, fechar a Bíblia e depois deixar de ir à igreja, certo? E por último, a confissão. E o que é confissão à luz das Escrituras? É você procurar um padre, um pastor, um religioso, para que ele perdoe os seus pecados. Meus irmãos, todos os pecados foram perdoados na cruz. Tiago vai dizer que nós podemos confessar uns aos outros. E aqui João vai dizer que a nossa confissão tem que ser ao Senhor. Ao Senhor. Né? Aqui, 1 João 4,15. Veja lá, 1 João 4, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanecerá nele e ele em mim. João também vai dizer que aquele que confessar os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoá-lo. Então, meus irmãos, veja, a nossa confissão, o que ela é? A palavra confessar, ela significa homologar, apresentar diante de Deus o nosso pedido, os nossos erros. Confessar significa reconhecer que nós somos pecadores, que nós erramos e que nós precisamos de Deus para nos auxiliar nas diferentes áreas da nossa vida, né? Então, João está nos dizendo que aquele que confessar os seus pecados, o Senhor é justo, é fiel e justo para perdoá-lo. Então você precisa se aprimorar nisso, né? Homologar, né? Apresentar os seus pecados, né? Diante de Deus. Que nós pecaremos, isso é evidente. Isso é evidente. Mas nós não precisamos permanecer no pecado. Você não precisa permanecer no pecado. E como que você não permanece no pecado? Né? Não como diz ali, você se lembra daquele filme, né, O Advogado do Diabo, que ele fala assim, o pecado é um saco de tijolos. Você carrega até o dia que você o deixa para trás. O pecado não é assim. Nós não podemos simplesmente deixar os pecados para trás. Nós temos que fazer isso aqui. Eu queria corrigir essa última citação, porque a citação correta é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, o que nós aprendemos hoje? Viver apaixonadamente, na perspectiva da glória, e nós falamos numa metáfora do apagão, que é muito complicado viver sem energia. Então, quais são os problemas de viver apaixonadamente? Né? Primeiro, a procrastinação, a maneira como você usa o tempo e estar ligado a Jesus, a sua intimidade com Deus. Por quê, irmãos? Por que isso é tão importante? Porque nós somos essencialmente infrutíferos. Sem Jesus nós não daremos fruto. E nós somos essencialmente fracos, doentes. Sem Jesus nós daremos vazão às nossas mazelas. Então como que eu vou mudar essa realidade? Permanecendo em Cristo. Assim como o ramo
permanece na videira, certo? E isso nos mostra qual é o nosso lugar. O nosso lugar é ramo. Nós somos filhos de Deus. E nós vamos ser podados, disciplinados pelo Senhor, especialmente pelo meio da palavra, por meio da palavra. E nós vamos ter comunhão com Jesus de qual maneira? Pela palavra, pela oração e pela confissão dos pecados. Então eu quero que você pense, primeiro, o que impede a sua comunhão com Deus? Segundo, ore a Deus falando a respeito de suas frustrações e desapontamentos e reflita como essas situações estão preparando você para uma colheita mais frutífera. Você tem praticado a confissão? Ou seja, ter consciência dos seus pecados e prosseguindo em uma vida de maior santidade? Pois é, irmãos. Queria orar pela sua vida nesse sentido. Senhor, nós sabemos que somos pecadores e que precisamos do Senhor. Dá-nos, Senhor, estarmos em Cristo continuamente. Estreita os nossos laços em Cristo por meio da palavra, da oração e da consciência que temos de nossos pecados. Dá-nos, Senhor, o refrigério da palavra. Dá-nos, Senhor, a resposta de nossas orações no tempo do Senhor. E nos dá, Senhor, a certeza de que em Cristo nós somos vitoriosos neste mundo. Porque nós vencemos este mundo e os seus sonhos vãos. Porque nós conhecemos a Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo. Abençoe cada irmão da igreja. Fortifique cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a